Mas a gente... Mas tem os desafios decorrentes da mielo. E da criança de 3 anos. Exatamente. Aí você junta com a questão da deficiência mielo e vem a fase. 3 anos, 4 anos, vem a fase junto. Então, né? Tem, e não tem como a gente compartilhar, não tem como fazer você entender, assim como você não tem como eu fazer entender. Eu não sei como é lidar com uma criança que tem epilepsia. E eu não imagino como seria isso. Eu só penso que deve ser muito desafiador e deve ser muito estressante. Eu tô falando com você e tô arrepiada, assim, tô emocionada de falar, porque, cara, deve ser uma coisa... Cara, deve ser muito, assim, muito. Porque eu me sinto, às vezes, assim, Thalita, às vezes eu me sinto... com 5 olhos, assim, pra todos os lados. Não sei se você sente isso. Sim. Louca mesmo, louca, olhando pra todo lado, cuidando tudo. E às vezes eu sinto assim que eu não consigo relaxar. Eu não consigo, sabe? Eu falo assim que a gente vive constantemente tensa. A gente vive. Eu tô aqui falando com você, mas eu minha tá filha tá lá na escola. Uhum. Com uma outra pessoa que não tá acostumada com ela, que conhece ela há 3, 4 semanas. Sim. E eu tô aqui, não tô lá. Só que ao mesmo tempo eu tenho que entender que a Victoria é um ser distinto. Tem um momento de soltar também, né? Exatamente. Então a questão da epilepsia, hoje eu consigo ficar mais tranquila, porque eu sei que a epilepsia da Victoria está controlada. Eu sei disso. Agora, momentos em que ela não estava controlada, que ela poderia ter uma crise convulsiva a qualquer momento... Você não ia deixar na escola? Jamais. Jamais. E assim, e a crise convulsiva vem, não tem o que você fazer. Não tem, né? Entendeu? Não tem a crise convulsiva. Não adianta você pegar no colo, não adianta você... Assim, nós temos um costume, quando a Victoria tinha as crises convulsivas dela, eu pegava no colo, desde pequenininha. Eu pego no colo e sempre fico, por mais que eu sei que ela não tá ouvindo nada que eu tô falando, fica aconchegando, eu tô ali, né? tipo, a mamãe tá aqui, vai ficar tudo bem, já vai passar. Fica calma. Ela sente dor? O que os médicos falam, assim? Não necessariamente ela sente dor por causa da convulsão em si. É porque ela fica muito tensa e talvez isso possa trazer uma dor muscular depois. Mas como as crises da Victoria sempre foram rápidas, né, assim, de 3, 4, 5, 6 minutos, não é uma crise convulsiva que chega a causar uma dor pós. Pode causar uma cãibra, uma coisa assim. O que a gente nem sei se eu tô falando besteira. Assim, não, pode, porque às vezes ela estica muito o membro, aquela musculatura pode vir a ter uma cãibra posteriormente. Mas o que a gente estudou é que dependendo da crise convulsiva, qual a região que ela desencadeou, pode gerar uma dor de cabeça muito forte quando ela volta. Né? Então a gente sempre fica observando como a Victoria fica, né, depois da crise convulsiva. Sim. A Victoria, ela nunca... Porque tem criança que tem a crise convulsiva e ela apaga. Sim. Depois que volta de tanta energia que ela gastou naquela crise convulsiva. Então, às vezes, aconteceu 2 vezes. A primeira vez que a Vicky convulsionou, quando ela tinha 6 meses e meio, ela teve a convulsão, era meio-dia, e ela dormiu a tarde inteira. Ela apagou. Assim, foi terrível, porque eu não sabia, pra mim ela tava morta. Foi isso que veio na minha cabeça, assim. Morreu, minha filha. Morreu, porque ela tava respirando. Tava respirando, mas apagada. E a gente levou pro hospital, enfim, mas ela tava só dormindo, saturação tava ok, mas ela ficou apagada. Ela dormiu 6 horas seguidas. Uma crise convulsiva que durou 40 segundos. Nossa. Então, assim, foi forte. Foi muito forte. Foi a primeira. E aí depois ela teve um outro... 6 meses e meio. Nossa. Aí ela teve um outro episódio de crise convulsiva, também que demorou aí cerca de 2, 3 minutos, que também ela apagou depois, dormiu 2 horas seguidas. Mas tirando essas 2 vezes, ela sempre tem a crise convulsiva, volta lá no sorriso. Como se nada tivesse acontecido. Maravilhoso e segue a vida. E o pai e a mãe tá assim. Hoje, 6 anos após Victoria, eu digo que eu consigo lidar melhor com a crise convulsiva. Hoje, Cara, eu sei que vai acontecer. A gente vai nervo de aço. Se adaptando, né? Sabe o nervo de aço que não rompe? Você, assim, da última vez que daí ela teve convulsão. É difícil te abalar, né? É difícil te abalar. Me abalou em julho do ano passado. Que ela ficou internada. Ela ficou internada, foi a noite inteira tendo crise convulsiva. Essa vez me abalou. Essa vez eu fui pro fundo do poço, assim, literalmente. Aconteceram algumas coisas que daí me deixaram, assim, muito mal.
Porque daí você fica se culpando. Cara, como que eu não percebi que ela tava com uma infecção na garganta? Como que eu não percebi? É minha culpa. É porque a gente acha... Porque eu não fui uma boa mãe. É porque a gente acha, como a gente fica o tempo inteiro sob tensão, a gente acha que a gente tem a obrigação de perceber tudo. Nada pode passar. E a Victoria não é verbal. Então assim, eu falei, cara, como que eu não percebi o sinal de que ela podia estar com dor de E garganta? ela não se alimenta, ela tomou madeira, né? É tudo pela boca. É pela boca. Mas ela não parou de mamar. Não. Ela não parou de mamar, porque o leite ela é fluido também. Ela tinha uma dificuldade, a gente percebia que ela ficava um pouco mais resistente, mas ela continuou comendo. Né? E aí, deixa eu abrir um outro parênteses aí, você falando sobre como eu não percebi que ela tinha uma infecção de garganta, né? Muitas pessoas não têm noção que uma infecção de garganta é uma coisa muito séria. É muito sério. Porque a gente foi, não sei você, mas eu na minha família fui acostumada assim, sempre tinha infecção de garganta. Eu sempre tinha infecção de garganta. Tanto que o médico dizia, se até 12 anos não melhorasse, ia ter que tirar a amígdala, né? Então, muitas pessoas não têm noção do quão grave é uma infecção. Qualquer tipo de infecção. No ouvido, na garganta, no dente, na urina. A gente tem essa questão. E isso é um alerta que a gente tem que deixar aqui para as pessoas. Não negligenciem pequenas infecções da sua criança. Ainda mais se for epilética, como é o caso da Vicky. Porque daí a infecção, ela pode desencadear crises convulsivas como as que aconteceram com a Victoria. Uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra e assim, com diazepam na veia, calmante, foram 4 tipos de anticonvulsivos que foram injetados na veia, né, administrados na veia dela, e ela não parava. Ela começou a convulsionar às 9 horas da noite, ela foi parar às 7 horas da manhã. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, uma simples infecção de garganta. Então, assim, na maternidade atípica, nada é simples. Para uma criança atípica já é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, porque isso pode evoluir. Com certeza. E para uma criança atípica... Tem as outras coisas, tem as comorbidades que podem vir com tudo. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, curte aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. E se você puder, compartilha, se inscreve no canal, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas.